Glórias a ti, Senhor. Isso, hein? Num dia tão bonito, muitas pessoas ficaram em casa, né? Mas cada um é livre. E nós, interessante que a gente não combinou nada, nem falei nem o título da mensagem, nada. E é uma música que cantou praticamente a mensagem. Isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Então, queridos, nós fizemos no dia 12, 17 anos de Insegec. Não crescemos como achamos que deveríamos ter crescido, mas nós vamos ver hoje que realmente Deus tem planos e Ele não faz nada sem já ter determinado. E o propósito dele é perfeito, o propósito dele é eterno e o propósito dele se cumprirá. Amém? Então nós queremos ver hoje algo sobre, o que diz ali? Como cedro do Líbano. Já viu falar do cedro do Líbano, não? Quem nunca ouviu falar? Se não viu, é que não leu a Bíblia, né? Porque ali tem um monte de cedro do Líbano. Então, queridos, nós queremos ver isso daí. E a palavra diz assim, ó, interessante. Salmo 92, ele fala assim, ó, o justo florescerá como a palmeira. E a gente vê palmeira é fantástico, né? Um cacho de flores. Crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados aonde? Na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Não há aposentadoria no reino de Deus. Diga para o seu vizinho, ó, não tente se aposentar. Porque senão você pode estar saindo do reino. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor e pedir a tua direção, a tua graça, a tua unção. Descortina, tira todo o véu, corre todo o véu e dá-nos entendimento da tua palavra. E não só o entendimento, mas a graça de colocarmos em prática, em nome de Jesus. Amém. Estudando sobre o cedro, nós podemos ver, você pode abrir no Wikipédia, você vai ver ali no Google que você pode estudar sobre ele. Mas ali diz o seguinte, ó, que o cedro é uma das árvores mais majestosas, mais esplêndidas que existem. E por isso ele é considerado como símbolo da força e da eternidade. Tem esse símbolo. Uma primeira característica do cedro é essa aqui, ó. Crescimento, como diz ali, lento, porém consistente. Ele não fica estagnado. Ele tem um crescimento. E muitas vezes nós não vemos esse crescimento no cedro. Nós sabemos, como eu disse estudando, que o cedro do Líbano, ele cresce devagar, porém consistente. E ele chega a atingir 40 metros de altura. É uma boa altura, né? Só que tem um detalhe, e é isso que nós precisamos entender, porque daí os ventos dos problemas, das provações, das tentações não vão nos derrubar. Isso daqui, ó, nos primeiros 3 anos de vida, as raízes do cedro crescem até 1,5 metro de profundidade. Porém, no entanto, a planta tem somente 5 centímetros de altura. Ou seja, é um negocinho assim, e tem 1,5 metro de raiz para baixo. Somente a partir do 4º ano é que o cedro começa a crescer. E diz o estudo que ele cresce na faixa de 20 centímetros por ano. Ou seja, é algo insignificante, olhando para o crescimento de outras plantas. Veja bem, ó, a preocupação do Filho de Deus, a exemplo do cedro, principalmente nos primeiros anos da vida cristã, não deve estar no crescimento em si, aparecer, ser eloquente, ou seja, mas lançar suas raízes. Porque se não tem profundidade, e Cristo foi muito específico, que nós vamos ver posteriormente, quando ele falou sobre a semente que é lançada. O semeador saiu a semear. E uma das sementes que o semeador lança é aquela que cai em cima da rocha, onde tem um pouquinho de
terra, pouca terra. A planta cresce rápido, mas como ela cresce, ela morre, porque não tem raízes. O cedro não acontece isso porque ele se preocupa primeiro em lançar raízes, para depois crescer. É um bom exemplo e uma figura que nós precisamos realmente considerarmos, porque senão nós seremos rasos em tudo que fazemos. Vendo isso daqui, podemos dizer o seguinte, ó, lembre-se de que nos 3 primeiros anos de vida do cedro, ele possui raízes de 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta apresenta apenas 5 centímetros de altura. Entendemos, portanto, que o foco, que o objetivo, que o alvo está no lançar ou raízes, lançamento de raízes, crescimento das raízes, muito mais do que nas evidências externas. Então, quem não conhece o cedro, passa por ali, vê uma plantinha desse tamanho, vai tentar arrancar. Arranca? Pode até quebrar em cima, mas arrancar ele não arranca. Por quê? Porque ele tem firmeza, ele tem raízes. Vá fazendo um paralelo, uma analogia com a sua vida, com a vida do crente. Por que que tem tanto crente que qualquer coisa, olhar para ele esquisito, se chamar de feio, aí já desmoronou. Desmorona, sai da igreja, se desvia, me chamaram de feio. Não posso aceitar isso. Não tem jeito. Por quê? Porque não tem raízes. E nós cantamos aquela canção anterior, a antepenúltima canção, ou a penúltima, que fala sobre isso. Quem somos em Cristo? Quem sou eu em Deus? Eu sou o que ele diz que eu sou. Eu sou filho de Deus. E se me chamam de feio, se me chamam... Problema deles, eu tenho um alvo. É o caso do cedro, não interessa. Nós vamos ver como ele não interessa o que falem dele, o que... Ele está ali tranquilo, 3 anos, só um pedacinho. Mas não para. Então, queridos, nós notamos que muitas pessoas estão preocupadas, porque não percebem, elas não conseguem ver que estão crescendo espiritualmente. Provavelmente, elas estão esperando o quê? Frutos visíveis. É de alguém olhar assim, lá vai um crente, olha só como ele é fantástico, é cheio de discípulos. Quem sabe esperando ministérios estabelecidos ou alguma evidência externa de que estão crescendo em Deus. No entanto, isso daqui, ó, como o cedro, não deveríamos estar focados nessas evidências externas, se verdadeiramente nos preocuparmos ou se nós nos preocuparmos em aprofundarmos as nossas raízes, e não apenas em aparecer, mas nos firmar. Fora disso, é o caso, eu sei que construí muitas, desde ponte, viaduto e tudo, mas uma das evidências mais que nós tivemos, em frente à igreja lá em Fortaleza, foram construídos 3 prédios que se enxergava onde estavam sendo construídos. Um deles levou quase 2 anos. Tu não via nada, só via caminhão saindo, com muita terra, e depois caminhão entrando com muito material. 2 anos não se viu nada. A partir do 3º ano aqui se viu ele sair do solo. Mas ele tinha o quê? A mesma altura era a profundidade. Ele tinha o quê? Fundamentos. Vamos dizer, ele tinha raízes. O vento não o derrubaria. E Cristo falou sobre isso. Aquele que constrói a casa sobre a areia, vem a água e derruba. Porém, aquele que constrói sobre a rocha, os ventos e tudo vem e não a derrubam. Nós precisamos buscar aprofundar as nossas raízes em Deus, porque senão fazemos isso. Como nós aprofundamos as nossas raízes? Através do quê? Da leitura da palavra, da assimilação dos ensinos que a palavra nos dá. Agora, diga assim, e da devida aplicação. Porque não adianta nós estudarmos, aprendermos, decorarmos, se nós não colocarmos em prática. Porque é interessante, se eu não me engano foi Tiago que fala, que diz, não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. E o próprio Paulo diz,
as letras em si, o que que faz? A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que que é o Espírito aqui? É colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Porque senão... Então, queridos, a essência da palavra de Deus é o amor. E como o mundo está precisando de amor, como está precisando de pessoas que se interessem pelos outros, porque nós vivemos num mundo altamente egoísta, egocentrista, voltado os seus olhos apenas para o seu umbigo, ou seja, só para os seus interesses. Precisamos sair disso. E diz o seguinte, ó, quanto mais nos exercitarmos no amor a Deus e ao próximo, mais profundas serão as nossas raízes. E depois, no seu devido tempo, passaremos a manifestar um crescimento gradativo. Porque hoje, quando alguém aceita Cristo, que nós começamos uma consolidação e uma posterior formação dessa pessoa, ela está saindo de um ambiente altamente egoísta. E para que ela deixe isso, ela precisa ser ensinada na palavra de Deus para colocar em prática esses princípios. E aí, então, entra esse aqui, o amor de Deus e ao próximo. Exercendo, colocando em prática isso, nós aprofundamos as nossas raízes e, no tempo devido, que começaremos a crescer gradativamente. Outra coisa, Efésios 3, 17 e 18 diz assim, ó, e assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós enraizados, algumas versões diz arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do quê? Do amor de Deus. Se nós não fizermos isso, queridos, o grande problema da maioria dos crentes que são crentes, é tipo, vamos dizer, um pé de trigo. Ele está sempre balançando, não para. O cedro não faz isso. O carvalho não faz isso. Eles são firmes. Então, o grande problema de muitos é que não tem profundidade, não tem firmeza. E por causa disso, balançam conforme os ventos das provações, das tentações e dos problemas. Agora, o que nós precisamos entender? A segunda característica do cedro. Raízes que buscam o quê? Águas profundas. Essa é outra interessante característica que o cedro do Líbano nos ensina. Ele é muito resistente e suporta tanto a vento como a calor. Guarde isso daqui, ó. Suas raízes profundas buscam água nos lençóis freáticos, ou seja, na profundidade. E por isso não depende de chuva. O que isso nos diz? Se nós buscarmos nos aprofundar em Deus, na sua palavra, exercitarmos, colocarmos em prática isso, nós não vamos depender da olhada do irmão, da crítica do fulano, de uma pregação que o pastor fez que ele não gostou. Ele não vai depender, ele está firme em quem? Na palavra e em Deus. É isso que nós precisamos entender. Então veja bem, assim deve ser o cristão, que para crescer à semelhança do cedro, ele não pode viver na dependência de fatores externos. Por isso que já várias pregações foram feitas. Não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Não. Ah, mas o mundo é o mundo. A Bíblia já diz, e Cristo falou, João falou, o mundo jaz no maligno. E o apóstolo Paulo diz, não vos amoldeis, não entreis na forma, não entreis no molde do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos em Cristo, porque temos raízes profundas que não dependem de circunstâncias para crescer. Guarde isso. O cristão precisa aprender a aprofundar suas raízes, a fim de buscar alimento e provisão, mesmo em condições desfavoráveis de seca,
calor e a ausência de chuva. Porque é interessante, quantas pessoas nós já vimos vir e ir. Quantas pessoas a gente viu, parece que está no fogo, dali um pouco ela simplesmente some, se desvia. Por quê? Porque muitos deixaram de crescer espiritualmente por causa que a desculpa é dizer assim, ó, não, eu não consigo crescer espiritualmente porque a minha igreja não tem espiritualidade. Há falta de santidade, a gente não sente a presença de Deus na igreja. Às vezes essas pessoas se queixam da própria família, que a família ela não proporciona as condições favoráveis para que eles tenham êxito, para que eles tenham vitória, para que eles cresçam, para que eles se fortaleçam em Deus. Agora aguarde isso daqui, ó. Nas mais diversas situações, se nos descuidarmos, estaremos sempre achando que um bode expiatório para os nossos fracassos. E esse é o pior ser humano que tem. Ele nunca assume nada. Sempre a culpa é do outro. Não, peraí. Eu não consigo crescer na empresa porque tem um bando de invejoso. É um bando de olho gordo me colocando para baixo, então não consigo crescer. Mentira. Ah, mas eu não, olha, veja bem, aqui em casa, a gente briga de vez em quando porque os vizinhos estão sempre amaldiçoando a gente. É maldição de cá, é maldição de lá, e a gente está sempre bombardeado. Mentira. São os bodes expiatórios para os seus fracassos. No entanto, queridos, o ensino bíblico nos mostra que apesar da ausência de chuvas e de fatores externos extremamente desfavoráveis, há de se encontrar águas mais profundas. E aí vai guardar isso aqui, ó. Aquelas águas que não se acham, que se acham quando são buscadas, que não estão na superfície da indiferença nem da preguiça. Porque quanto crente eu conheço já com 40 anos de crentidão, vamos dizer, se houvesse essa palavra, e a pessoa jamais leu toda a palavra de Deus. Ela usa a palavra de Deus como um horóscopo. Aí vamos lá, vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Ah, não gostei, vamos de novo, vamos ver. Até que ela ache uma coisa que interesse para ela. Isso é horóscopo. Ela não tem profundidade. Ela vive no quê? Na superfície da indiferença e da preguiça. Jamais vai encontrar o quê? As águas profundas em Deus. Nós precisamos nos aprofundar em Deus. Queridos, nós encontramos essas águas aonde? Ó? Águas que não estão na superficialidade do conformismo, do comodismo e da apatia espiritual. Eu já vi muitos, o mundo tá e vai piorar, vai piorar. Você não tem, vai, então não adianta nós fazer muita coisa, porque vai piorar. Jesus disse que vai piorar. Espera um pouquinho. Isso chama-se o quê? Conformismo. Realmente, ó, pessoal, e é o que essa massa chamada imprensa, ela quer que nós acreditemos. Não tem mais jeito, não adianta lutar. Deixa como está, porque pior vai ficar. Não é assim que acontece. Nós podemos mudar tudo isso quando nós entramos o quê? Nas águas profundas, que são buscadas o quê? Lá embaixo, no lençol freático, assim como o cedro do Líbano. Aprofundemos as nossas raízes em Deus, aprofundemos as nossas raízes na palavra de Deus e coloquemos em prática essa profundidade que nós alcançamos em Deus. Porque senão... Então, queridos, essas águas profundas estão no lugar da fome e da sede de Deus. O que acontece? Por causa de hoje, os relacionamentos são superficiais. Não há mais diálogo. Que na realidade, oração é um diálogo. Eu vou conversar com Deus. Eu falo e ouço. O que acontece hoje em dia? Por causa das mídias sociais, por causa da rasidade, da superficialidade dos relacionamentos, as pessoas não sabem mais conversar. É um monólogo.
E é isso que acontece com Deus. Elas não, mas eu não sei orar. O que eu vou dizer para Deus? Eu não tenho, ainda não sou um crente maduro para estar orando. Não precisa. Uma criança, quando ela nasce, ela quer mamar, ela faz o quê? Ela chora. Ela está suja, ela chora. A mãe já sabe que ela quer o quê? Ou comer ou ser limpa. E conforme ela vai crescendo, ela vai ampliando o seu vocabulário. A mesma coisa é conosco. Podemos não saber o que falar no começo, mas com o exercício, nós vamos aprofundando o nosso relacionamento com Deus. Amém? Não fica na superficialidade, não fica no conformismo. A pessoa não se acomoda e muito menos fica apática. Ela busca aprofundar o seu relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? Então, essas águas profundas se encontram no lugar do desejo de ser alguém para Deus e um instrumento nas mãos de Deus para o mundo. O mundo precisa, o mundo clama por referências. Por que ele clama? E nós podemos ver, quando qualquer pessoa que está no auge, vamos dar um exemplo, um jogador de futebol, sem dar nome, dali um pouco ele aparece com metade do cabelo raspado e metade com cabelo. No outro dia, e não são poucos não, todo mundo está lá com o cabelo raspado e com outro cheio. O outro aparece copiando, por quê? Porque lhes falta referência. E quem é que a Bíblia diz que é luz e sal do mundo? O crente, a igreja, nós. Então está na hora de nós sairmos daquilo ali, conformismo, comodismo e apatia espiritual. E realmente sermos exemplos para esse mundo todo que está realmente perdido, está de ladeira abaixo por culpa nossa da igreja. Precisamos mudar isso em nome de Jesus. E aí, como eu disse, no buscar, no querer, no ter sede, e a Bíblia diz muito claro isso em Jeremias, capítulo 29, 12 e 13, ela disse assim, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui não tem superficialidade, aqui não tem comodismo nem apatia, aqui tem o quê? Um envolvimento. Tem aqui o quê? Algo que eu quero, que eu busco, que eu não abro mão enquanto eu não encontrar. Amém, queridos? Perseverança. Outra característica do cedro é essa aqui, raízes que abraçam a rocha. Estudos mostram que toda raiz, quando ela cresce muito, que ela se estende, e ela alcança um anteparo, ela alcança uma rocha, ela para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha e a abraça, ou abraçando-a. E é interessante conseguir dar uma foto. Olha aqui, E não é o que Jesus fala de nós? Firmados na rocha. Então o cedro nos serve realmente de exemplo. A dificuldade, o problema, tudo quanto me faz parar, não vai me fazer parar, eu vou abraçar aquilo e eu vou continuar. Nada me para, porque quem me sustenta, quem me guia, quem me dá forças é Deus. Posso ouvir um amém? Então, enquanto a maioria das raízes, elas veem na rocha um impedimento, uma limitação ou um bloqueio para a sua expansão e crescimento, para o cedro é justamente o contrário. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ele ficará. Amém? Para muitos cristãos, o encontro... Por que eu botei rocha em maiúsculo? Nós vamos ver agora. Para muitos cristãos, o encontro com a rocha fará com que parem o seu crescimento. Mas como? A rocha em maiúsculo é Cristo. Como é que quando eu me bato em Cristo eu paro de crescer? Por quê? Esses cristãos vão crescendo e desenvolvendo seus projetos pessoais.
até esbarrarem em Cristo e seus imutáveis princípios. Ou seja, a Bíblia diz assim, Cristo fala isso. O crente chega aqui e diz, não, mas isso eu não vou fazer. Então, quando ele bate em Cristo, ele para. Olha aqui, ó. Eles não podem prosperar à maneira de Deus, porque seus métodos, fórmulas, motivações e ações são condenadas por ele. E como tem? Chegou uma pessoa aqui e disse assim, se o senhor não fizer, nós temos mais 10 igrejas para andar e uma nós vamos achar que vai fazer o que nós queremos. Então, continue a procurar. Aqui não vai ter. Porque bateu na rocha, a rocha diz que não dá. Se tu tem que abraçar a rocha, daí tu tem que fazer o que a rocha determina, eu paro de crescer porque eu não quero abraçar a rocha. Eu quero os meus propósitos. Então, para de crescer. Não é assim com o justo, que continua crescendo até suas raízes se firmarem na rocha, abraçando-a e estabelecendo uma relação de maior intimidade. Ou seja, não se sabe onde termina a raiz, onde começa a rocha, nem onde começa a rocha, onde termina a raiz. É tudo a mesma coisa, tá? Junto e misturado, como diz os magros por aí. Estamos junto e misturado. Então, isso é o que nós precisamos. O Senhor nos dá esse exemplo. Nós devemos parar de buscar projetos próprios. Nós devemos parar de sermos superficiais. Mas está dura demais essa terra. Como é que eu vou aprofundar minhas raízes? Você tem forças, você tem armas, você tem todas as condições porque Deus lhe dá tudo isso. É só uma questão de determinação. É desta maneira que, como filhos de Deus, devemos construir nossa casa na rocha, abraçando-a e tendo mais intimidade com a pedra angular, que veio a ser a pedra de esquina chamada Jesus Cristo. E é o que nos diz 1 de Pedro 2, versos 7 e 8, que diz assim, ó: assim sendo, para vós, os que credes, ela, a pedra, é preciosa, mas que para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados, ou seja, à perdição, porque não creem, não se aprofundam, não abraçam a rocha, a pedra angular, que é Cristo. Guarda isso daqui, ó. Quando temos íntima relação com o Senhor, passamos não só a ter raízes profundas, mas passamos a ser um com Ele. E aí eu dou um exemplo do pastor, posso dar o nome, porque está nos livros dele tudo, e eu já vi as ministrações dele. Pastor César Castellano diz o seguinte, ó, por exemplo, quando ele prega e a pessoa diz assim, ó, que maravilha, que baita pregação, Senhor, é para ti. Aí eu termino uma pregação que droga de pregação, você ofendeu o povo, que pregação é essa, que espiritualidade, Senhor, é para ti. Ou seja, nada, eu estou junto e misturado com meu Deus, eu sou um com Ele, nada me atinge. O elogio é para Ele, a ofensa também é para Ele. Aí, queridos, nós deixamos desse vitimismo maldito que o mundo tem pregado. O politicamente correto. Mas não pode, Deus. Tu falou porque essa pessoa, não, tu discriminou, tu é homofóbico, tu é, sei lá, os fóbicos que tem por aí. É uma geração do mimimi. Só que como preguei há um mês ou dois atrás, uns 2 meses atrás, Cristo nunca foi politicamente correto. E quando nós temos raízes profundas, quando nós abraçamos, quando nós temos uma relação sólida, uma relação amorosa e sólida com Ele, essas coisas todas não têm importância para nós. Não nos ofendem. Se eu sou um com Ele, tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Nós vimos na canção anterior, eu sou o que Ele diz que eu sou.
E deu. Então, ó, veja bem, ó, profundas, mas passamos a ser um com ele, abraçando a rocha, que é Jesus Cristo. Desta forma, extraímos não só a vida das profundezas do solo, mas passamos a abraçar a rocha em uma relação amorosa e sólida com ele. Não há superficialidade em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora tem um detalhe. Já que estamos falando de cedro, estamos falando de natureza, estamos falando de vida. Na biologia, classificamos os seres vivos em 2 grupos. Aqueles que produzem, eu vou botar até aqui, ó, aqueles que produzem o seu próprio alimento pela fotossíntese ou pela quimiossíntese, a saber, os vegetais, como é o nome disso aqui? Autotróficos. E os seres que não produzem o seu próprio alimento, mas que se alimentam de outros seres vivos, a saber, os animais, que são os heterotróficos. Aí, pergunte para o seu vizinho, tu é auto ou tu é hétero? Se você é hétero, guarde uma coisa, ó. Se formos heterotróficos, nós não produzimos o nosso alimento, nós só dependemos dos outros. Ah, mas essa igreja está fria. Cadê o Espírito Santo? Cadê as obras do Espírito? Cadê as manifestações? E eu vou embora daqui. É um heterotrófico. Ele não produz, ele só suga. Mas o que isso significa, falando espiritualmente? Significa que se quisermos ter uma vida alicerçada em Deus, precisamos retirar de dentro de nós, autotróficos, as forças para buscá-lo. Eu não dependo, por exemplo, assim, ó, o seguinte, ó, eu me desviei porque realmente, ó, o pastor, olha, eu não estou mais na igreja porque lá tem uns irmãos, tu não tem noção. Então, se eu for para o inferno, eles vão tudo comigo, porque a culpa é deles. Isso é o heterotrófico. É aquele que só busca o bode expiatório. Só que nós precisamos aqui, significa que quisermos ter uma vida alicerçada em Deus, precisamos retirar de dentro de nós mesmos forças para buscá-lo. Jesus vai chegar assim, filhinho, pô, tu tá tão fraquinho, deixa eu te dar um sadolzinho, vai. Aí tu me busca. Lá no Jardim do Éden, queridos, para Deus dizer que era um jardim, devia ser um jardim mesmo. Tudo que é tipo de fruta, ou seja, tinha o que ele queria. Mas Deus tinha que provar o homem. Aí coloca o quê? Uma árvore. E ainda Deus diz assim, não coma dela. Aí o que ele faz? Mas é tão bonita essa árvore, né? Porque aí nós vamos lá para Tiago, e que cada um é tentado conforme o quê? O seu desejo. Então o desejo de Adão e Eva sempre foi comer aquilo. E Satanás só deu vazão ao desejo deles. A força de buscar a Deus está em nós. Eu tenho que tirar de mim. Eu não dependo do outro. Mas se tu não for, eu não vou. Até tem um corinho antigo, né? Se tu não vai, não impeça a mim. Mas eu vou em direção a Jerusalém. Estou indo. Tu não vai, não impeça a mim, não. Não. Só que daí o heterotrófico vai dizer o quê? Se tu não vai, eu também não vou. Seguinte, vamos para o culto hoje. Hoje não vou poder estar. Também não vou, não. Se tu não for, eu não vou. Então, queridos, o nosso crescimento espiritual tem que ser da onde? De dentro para fora. Porque nós temos visto por aí muito cristão que parece um pavão. É lindo, olha assim, que cristão. Isso aí deve ser uma potência espiritual. Tu vai ver, é só casca. É que nem o Kinder Ovo aquele, né? Dentro tem uma surpresa muito brava. É o crente Kinder Ovo. Por dentro, quando tu chega lá, pensei, não dá. Então, queridos, não podemos, guarde isso,
não podemos depender de fatores externos, como, por exemplo, de pastores, de obreiros, de denominações. Como é que está o dólar? Puxa, o dólar passou dos 4. Não vai dar para servir a Cristo hoje. E é interessante, eu tava ouvindo uma ministração de um pastor, e aí o irmãozinho sumiu. Ele falou especificamente daquele. O cara sumiu. E daí, um dia, ele passando assim, viu o irmãozinho todo bombadão, né? Pensei num bombado. Eu só, daí, meu irmão, onde é que você anda? Pois é, pastor, a crise, né? A gasolina subiu, não dá mais para ir para a igreja, tu vê, tá brabo. Mas daí foi ver, o irmãozinho não deixou a academia, o irmãozinho não deixou nada, mas a igreja ele deixou, por quê? Porque ele tinha que achar um bode expiatório, para não ir para a igreja. Então subiu, tá muito caro a gasolina, eu não posso ir para a igreja. Então, meus amados, não pode depender de pastor, de obreiro, de denominação ou de quem quer que seja para termos um encontro real e verdadeiro com Deus. Cada um dará conta no dia do juízo de si mesmo. Não tem, mas Senhor, aí como, olha a mulher que tu me deu. Não, olha o homem, mas olha onde é que o Senhor me colocou. O Senhor me colocou no meio dos traficantes, como é que eu vou te servir se eu estou no meio deles? Não há desculpa. Cada um dará conta de si mesmo. E aí, seguinte, não podemos ficar nos apoiando em ninguém. Pelo contrário, é algo pessoal. Diga pessoal. É uma relação do Criador com a sua criação. E voltando ao cedro. O cedro tem beleza, o cedro tem perfume, o cedro tem força. O cedro resiste ao desafio da água e do vento e da seca, sendo, portanto, uma árvore muito confiável. E o salmista compara o justo ao cedro do Líbano, nos ensinando que a nossa relação com Deus não deve depender de fatores exteriores, porque a profundidade, a firmeza e a permanência devem ser característica da vida espiritual do cristão. Posso ouvir um amém? Amém. Olha bem, firmeza, profundidade e permanência. O Salmo 91, 7 nos diz assim, cairão 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. E aí continua dizendo, e nós não seremos atingidos. Mas parafraseando, nós podemos dizer, e nós não cairemos. Por quê? Porque as nossas raízes são profundas. Posso ouvir um amém? Mas tem um detalhe. As raízes, sua invisibilidade, ninguém vê, e importância. Toda semente, queridos, ao germinar, tem 2 crescimentos. Para cima, tronco, galhos, folhas e frutos, flores e frutos. E para baixo, as suas raízes. Aí vem um detalhe. Raízes garantem firmeza, nutrição e sobrevivência para a planta. Nós tendemos a enfatizar, a dar importância ao fruto produzido pela árvore, nos esquecendo das raízes. E isso acontece em nossa vida, quando nós valorizamos o aparente e desprezamos o que está em oculto. Preocupamos-nos com o aparente, com o quê? Pode ser visto. É um pavãozão mesmo, lindo. Nós admiramos as pessoas pelo tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Agora guarda isso daqui, É claro que o fruto é muito importante. Porém, a falta de frutos pode indicar um problema de quê? De raiz. Qualquer sequinha, você olha assim, a coisa já murcha. E é interessante, para ver a questão da profundidade, muitas vezes, uma seca muito grande, o que a árvore ela tem que fazer? Ela
sacrifica as suas folhas, ela sacrifica o seu verde. Tu olha assim, tu diz que ela está morta. Acontece muito no Nordeste. Mas a hora que vem as nuvens, não chega a chover, tu já vê que uma árvore no meio, é uma árvore específica, ela já começa a ficar verde. Por quê? Ela sabe que vai chover. Então ela sabe que vai chover, ela pode usar a água que ela reservou. Ela tem o quê? O suprimento escondido. Tu olha assim, está morta que nem as outras. Nada. A hora que ele só vai chover, a semana que vem vai chover mesmo. Então eu já posso ficar verde. As outras vão esperar a chuva para ficar verde. Ela já está verde muito antes. Então é isso. Por quê? Porque ela não tem problema de raiz. E há muitas pessoas, não dão fruto, não. Tu vai ver, ela não sabe nada. Bíblia ela nunca leu. O máximo que ela vê de Bíblia é 3, 4 versículos numa pregação, uma vez por semana. Tem raiz? Como é que vai dar fruto se ela tem um problema de raiz? Não vai. Nossas raízes são valores e práticas vistas apenas por Deus. E mesmo ocultas, precisam ser cultivadas com atenção e cuidado. Se não fizermos assim, corremos risco de cair, pois o peso exterior da nossa vida não terá sustentação interior. Nós devemos crescer de dentro para fora, e não o contrário. Então veja bem, Jesus chamou a atenção dos fariseus. Por quê? Os fariseus valorizavam, eles adoravam fazer as orações, e os jejuns, e as longas nas praças, para que todo mundo visse. Mas isso é muita religião. Olha só a intimidade, olha como o cara ora. Só que daí Jesus chega e chama os discípulos e ensina que fazer isso deve ser feito de maneira discreta. Entra no teu quarto, fecha a porta, e é tu e Deus. Tu não precisa subir ao monte e chamar a Globo, a Bandeirante. Eu estou no monte, eu estou consagrado, agora vá. Não precisa. Você está o quê? No seu oculto. No seu oculto. E aí, queridos, isso tudo está em Mateus 6, do 1 ao 6 e 16 ao 18 do capítulo 6. Aí veja bem, uma vida de dedicação íntima a Deus é uma forma de cultivar raízes espirituais, pois as orações em público são válidas e importantes, mas podem também serem falsas. O cara ora, o cara pula, o cara é o canelinha de fogo, ou o sapatinho de fogo que chama, mas é só aquilo para o pessoal ver. Isso um artista faz. No palco, qualquer um faz. E a vida? Então, queridos, quem ora em oculto dentro do seu quarto, provavelmente o fará com sinceridade, de coração, pois muitos buscam apenas bênçãos visíveis, materiais, e não cultivam valores espirituais que lhes darão firmeza no dia da adversidade, ou no dia mau que todos nós passaremos. Mateus 6,34 fala disso. Tronco, galhos, folhas, flores e frutos, se forem cortados, e aí eu dou o exemplo da árvore aquela do Nordeste, podem renascer a partir da onde? Da raiz. Porém, se a raiz for arrancada e morrer, será o fim da árvore. E aí nós vamos ver, queridos, se o nosso, guarda aqui, se o nosso cristianismo se resume apenas ao que fazemos no templo, nossas raízes estão comprometidas ou talvez nem existam. Guarde isso. Nossa vida cristã é superficial ou é profunda? Todo exterior, queridos, depende do interior. Diga assim, todo exterior depende do interior. Aí vamos ver a do semeador, E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda.
Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Isso é por quê? O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. É isso que eu quero. E como a gente vê, olha, Deus me falou que é aqui que eu tenho que congregar. Não sairei daqui porque Deus mandou que eu ficasse aqui. Não dura um mês. Não dura um mês. Isso não é um nem dois. Então veja bem, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E só falando em raiz, Oséias diz assim, ó, Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Se nós não tivermos raiz em águas profundas, nós não conseguiremos sobreviver. E nós vemos como tem gente que vai, porque não tem raiz, não quer criar raiz, não quer compromisso, não quer profundidade. A falta de raiz leva à morte, foi o que Jesus disse, Lucas 8:13. E os que estão colocados estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Queridos, semente que cai sobre as pedras, onde há pouca terra, brota rapidamente, foi o que Jesus disse, mas por falta de raiz, também morre rapidamente por causa do calor e da falta de umidade. Jesus disse que tais pessoas querem por algum tempo, ou seja, são crentes provisórios, não têm raízes. Esses são os que frequentam a igreja durante algum tempo e depois desaparecem. Lucas, queridos, nos mostra que há dois momentos na vida cristã que sempre vão acontecer. Aqui os dois momentos, alegria e tribulação. Precisamos ter consciência disso, pois o conhecimento também é uma raiz que nos mantém em pé. Porque o que diz Oséias 4:6? O meu povo tem perecido, ou o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Sem conhecimento, sem raiz. Aqueles que esperam apenas momentos de alegria, se decepcionam com o evangelho e o abandonam. O dia da tentação, da tribulação, traz o teste para a raiz do servo de Deus. E é nessa hora que revelamos o que somos intimamente. Porque o próprio Provérbios diz, né? Até o tolo, seja aquele cara que não vale nada, até o tolo, quando calado, é tido por sábio. Mas não tem raiz. É só você dar uma pedrada nele, é só você dizer uma coisa para ele, ele abrir a boca, tu vai ver que o bicho é tolo. E é muitos crentes assim. Não tem raiz. E porque não tem raiz. Então, queridos, só para vocês entenderem, ó, é inevitável que o vento e a tempestade nos atinjam. Nós vamos ser atingidos. E então veremos o que existe embaixo dessa casca, dessa superfície. Primavera é a estação favorável para as plantas, porém, não há como impedir a chegada do inverno. E se nós, só rapidinho falando, ó, no hemisfério norte, queridos, onde a geada, o gelo, a neve é muito forte, quando vem tudo isso, as plantas perdem toda a sua beleza. Por causa do frio da neve, ficam secas como se estivessem mortas, sem folhas, sem frutos e sem flores. Porém, debaixo do solo gelado, as raízes permanecem vivas, garantindo que na próxima estação a árvore esteja viva, forte, bela e produtiva. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar e que não cessem os seus renovos, os seus brotos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco acima da terra,
e morra o seu tronco no pó, contanto ao cheiro, aquela árvore do Nordeste, ao cheiro da água, não precisa nem água, brotará e lançará ramos como uma planta nova. Assim é o crente. Está ali, Jó é o nosso exemplo. Está ali, perde filho, perde tudo, está um caco, porque diz que é purulento, ou seja, era um aborto, dá para dizer, como ele mesmo disse, que era como um aborto. Então, todo mundo despreza. A própria mulher diz, mas o que tu quer, rapaz? Amaldiçoa esse teu Deus e morre de uma vez. E é interessante que daí eu vendo uma pregação, ele tem um hálito tão ruim, que a própria mulher dele desistiu dele. Mas o que acontece? Ele tinha raízes. E quando toda aquela luta, acontece tudo, ele ora pelos seus amigos, o que acontece? Tudo volta, e diz a palavra que volta em dobro. Ou seja, planta nova. Precisamos ter raízes. Se nós não tivermos raízes, nós fatalmente cairemos. Porque o inverno, o dia mau, a tribulação, a tempestade, o vento forte, fatalmente nos baterá a porta. E depende das nossas raízes o ficarmos em pé. Sem raízes, não tem como o cristão prevalecer. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Faça uma análise. Você é um cristão auto ou hétero? Você busca forças dentro de você mesmo, você é determinado em buscar a Deus, ou você depende de fatores exteriores? A sua vida, ela é dirigida por circunstâncias? Porque é interessante, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. A sua fé está no visível? Faltou dinheiro, você se desvia? Ah, não tem comida, você já murmura? É fatores externos ou você está firmado na rocha? Nós precisamos lançar raízes. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. Nós precisamos abraçar a rocha e sermos um com ela. Pai, nós te louvamos. Te damos graças por esse tempo. Nós te louvamos por esses 17 anos. Pai, eu creio e profeticamente eu declaro que foram anos de lançamento de raízes. Crescemos muito no começo, Pai. Realmente frutificamos e fomos vistos pelos homens. Mas eu creio que não tínhamos raízes. Mas o Senhor tem nos tratado por esses 17 anos. E eu creio que as nossas raízes foram aprofundadas. E Pai, o Senhor me deu aquela visão durante aquele jejum, em que a árvore ela saía daqui, e por ter uma raiz tão forte, ela enchia toda essa cidade, abrigava inclusive exércitos debaixo dela. Pai, eu creio, Senhor. Obrigado, Pai, pela lembrança. Obrigado, Pai. Por esse tempo, Senhor. E nós declaramos, ó Pai, que nós estamos com as nossas raízes em volta da rocha eterna. E todo o propósito, cada palavra profética, cada palavra que foi falada pela boca de teus servos, que procedeu de ti, eu creio, ó Pai, que cada uma delas, elas serão colocadas em prática, nenhuma delas voltará vazia, como o Senhor mesmo declara, assim como a neve, assim como a água, a chuva cai dos céus e não volta para lá, sem que cumpra o seu propósito, assim é a palavra que sai da sua boca, o Senhor declarando da minha boca, ela cumprirá o propósito para a qual foi designada. E eu tomo, Pai querido, esta palavra para declarar cada palavra que foi falada, tanto aqui em Santa Maria, como ali em Encruzilhada, como lá em
São José dos Campos, bem como, ó Pai, ali em Fortaleza. Eu creio, ó Pai, que cada uma delas se cumprirá, porque elas procederam de Ti. E o Senhor tem nos levado ao lugar aonde o Senhor quer que estejamos. E nós podemos declarar, estamos no lugar que o Senhor nos plantou. E neste lugar frutificaremos, porque não estamos, ó Pai, levantando um propósito pessoal, não estamos levantando um império, algo pessoal, mas estamos aqui para saquear o inferno e povoar os céus. E eu declaro, ó Pai, que todo este remanescente fiel, da mesma forma que o Senhor falou com Elias, quando ele reclamou com o Senhor, que ninguém tinha ficado, só ele tinha ficado, e todo Israel tinha se desviado, o Senhor declarou para Elias que tinha 7.000 que não tinham se dobrado seus joelhos a Baal. Eu creio, ó Pai, que este remanescente fiel é um remanescente, ó Pai, que frutificará em abundância e darão frutos viçosos, frutos que permanecerão. Nós declaramos isso na autoridade do nome de Jesus e na direção do Teu soberano Espírito. Pai, a Insegec é um ramo frutífero, a Insegec tem raízes e essas raízes nos sustentam em Ti. Por isso nós declaramos que frutificaremos e lançaremos, Pai, ampliaremos as estacas da nossa tenda para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. E o Teu nome será glorificado, o Teu reino será implantado. E, ó Pai, esta cidade, bem como esse estado, e aonde o Senhor nos enviar, se renderão aos Teus pés. E nós, ó Pai, daremos a Ti sempre o louvor, a honra, a glória e a adoração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, em nome de Jesus.